Levante e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. CGCast começando mais uma vez, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje nós vamos falar sobre traidorizinhos, aquele pessoal que dá aquela bola nas costas do amiguinho para poder ter alguma vantagenzinha aí dentro da história militar. Comigo eu tenho sempre eles, meus queridos Glênio Madruga, Renato Kloss, tudo bem, pessoal? Fala, meu querido Daniel Bull, fala, Mac, Glênio, meu querido. Tudo jóia? Saudações cavalarianas. Hoje nós vamos falar só dos crocodilaram na história militar? Só crocodilagem. Esse é um assunto sugerido pelo ouvinte Rafael Vargas. Faz um tempo, na época que Thanos era vivo ainda, ó, spoiler correndo no seu áudio. Isso mesmo, faz spoiler mesmo, porque eu não tô aguentando esse povo mais que fica aí nessa enjoeira aí desse E naquela teoria dos traidores, como diria um filósofo um tempo atrás, sejam gentis, sorriam bastante, mas tenham sempre um plano para matar todos que estiverem na sala. Fica de olho. Isso. Bom, a gente vai falar hoje sobre o pessoal que virou a casaca. Né? Seja independente do motivo. Temos até alguns aqui que tem uma ligação um pouco mais tênue com a história militar, mas a gente vai explicar por quê. Como é que... Diga. Isso. Me diz uma coisa, onde é que o pessoal consegue achar o Clube dos Generais no éter internetico? Em qualquer esquina por aí você acha a gente, só dá uma busca. Acha primeiro no nosso site clubedosgenerais.org, primeiro e principalmente no nosso site, mas também na fanpage e no grupo no Facebook, acha a gente no Twitter, acha a gente no Instagram. Os podcasts podem ser encontrados no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Megafono, no Spotify ou no aplicativo de podcasts de sua preferência. Como sempre, só procurar por Clube dos Generais. Isso aí. Muito bom, muito bom. Vou dar um recadinho agora, pessoal. Agora, neste próximo fim de semana, dia 4 de maio de 2019, nós temos não apenas um, mas dois eventos muito legais para você escolher, eventos diretamente relacionados com história militar. O primeiro deles é o evento da Cavalaria. Né, Mac? Fala um pouquinho desse evento da Cavalaria lá no Rio Grande do Sul. Pois é, a Festa Nacional da Cavalaria, que vai acontecer na cidade de Tramandaí, no Parque Histórico Marechal Manuel Luiz Osório. É uma comemoração anual, porque o Dia da Cavalaria é o dia 10 de maio, data de nascimento do patrono General Osório, que traz elementos hipomóveis, mecanizados, blindados, tem de tudo, tem reencenação histórica. No Parque Histórico tem o Museu do Marechal Osório, tem Museu de Armas, tem bastante coisa para ver. Tem o mausoléu do Osório lá também, que é muito bonito, os pertences dele e tudo. Então recomendo quem tiver oportunidade de ir ali para Tramandaí. E chega cedo, porque o estacionamento é gratuito, mas as celebrações acontecem às 9 da manhã. E ali pelo meio-dia já acabou a parte dinâmica da coisa. Claro que a visitação ao parque continua o dia todo, mas se quiser chegar mais cedinho para pegar toda essa comemoração, esse evento demonstrativo, chega cedinho que vale a pena. Isso aí. Muito bom. O segundo evento é o evento na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, aqui em Campinas, São Paulo. É o quarto tributo à Força Expedicionária Brasileira, que é organizado pela Escola de Cadetes, durante todo o dia, do dia 4 de maio, todo sábado, começando às 9h30 da manhã, em entrada franca, estacionamento lá dentro, tá? Mas assim, uma hora de estacionamento lota, então tentem chegar mais cedinho, mas tem um estacionamento enorme lá dentro. Nós vamos ter exposição de viaturas antigas e modernas, nós vamos ter exposição de armamentos, tanto da época da Segunda Guerra quanto armamentos modernos. Nós vamos ter uma encenação, duas encenações, uma pelo próprio grupo de reencenações do Exército, a outra do grupo Dogs of War. Eles vão fazer a reencenação da Batalha de Montese, o pessoal do CPMEX vai fazer a reencenação da rendição da 148ª Divisão Alemã para a FEB. Nós vamos ter 5 ex-combatentes da FEB. Excelente. Coisa boa. 5 pracinhas vão estar à disposição lá para conversar com o pessoal. Ele vai ter um sofazinho, uma sala montada ali para o pessoal sentar ao lado dos pracinhas, conversar, bater papo, tirar foto. Eles adoram esse tipo de reconhecimento e merecem esse reconhecimento. Nós vamos ter também o Clube dos Generais participando do evento,
organizando o torneio de jogos de guerra com os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então eu estarei lá, o Mac tá vindo para cá também, vai estar lá para ajudar, o Paulo vai vir fazer aquela visitinha É lógico. marota e maneira, então o Paulo vai estar aqui também. E vai ser um evento fantástico, um evento muito legal. Venha, participe e você não vai se arrepender. Tem food trucks, tá? Não podemos esquecer, tem food trucks pra gente não ficar com a barriguinha vazia. Matar o podrão. Matar o podrão. E vai ser legal. Sempre tem também desfile de motocicleta. Cara, é um evento de dia inteiro Completinho, né? fantástico. Completinho. Pra quem gosta de história militar, pra quem quer ver algo diferente no seu dia a dia, levem as crianças, tá? As crianças adoram, sempre nesses 4 anos aí que eu participei, a criançada adora ir lá, ver as viaturas, ver os equipamentos, ver a reencenação, é muito legal, tá bom? Muito bem, vamos começar agora a falar desse pessoalzinho bola nas costas, pessoalzinho vira casaca. E eu queria começar, senhores. Por favor, vem lá. Pode começar, manda bala. Eu queria começar, eu tenho um nomezinho só pra falar, porque é um nomezinho polêmicozinho, Ui, que é do Marechal Pétain. Rapaz. O Marechal Pétain, marechal francês, que lutou, herói da Primeira Guerra Mundial, e que na Segunda Guerra Mundial foi a pessoa que efetivamente se levantou e negociou com Hitler a rendição francesa, e que foi ele que ficou como chefe de governo durante todo o período em que a França estava ocupada pela Alemanha nazista, a França de Vichy, né? A França cuja capital não era Paris, era Vichy. E aí tem muita coisa que se diz com relação ao Marechal, de que por um lado, ele teria sido um traidor por ter negociado com os nazistas, por não ter lutado até o fim, por ter implementado de maneira bastante eficiente toda a política racial nazista dentro da França, enquanto que outros dizem que, na verdade, o Marechal Pétain cumpriu com a sua obrigação com o país, de não deixar que o país fosse mais destruído, mais desgastado, que mais franceses morressem numa guerra que estava perdida. Eu queria saber de vocês, Paulo, Mac, o que vocês acham dessa questão toda do Pétain? Como se diz, ele, só de ter negociado com Hitler, ele já queimou o filme dele. Mas tem que entender também que foi isso que você falou aí no final, Bu. Era uma guerra já perdida, não é à toa que os franceses só foram tentar dar combate nos alemães na África do Norte depois. Mas que na França já tinha sido tudo perdido. Então, eu mesmo acho que ele só de ter negociado com Hitler, o nome dele já tá queimado. Tem gente que compara o Pétain ao Quisling, hein? Eu vou puxar o Quisling depois aí. Eu já tô aqui, vou puxar o Quisling. Mas o Quisling foi mais safado, né? Foi mais filho da puta, né? Foi mais filho da puta. eu já tenho a tendência de aliviar ele, hein? Você alivia o Quisling ou alivia o Pétain, Mac? O Pétain, né? O Pétain, claro. Eu tenho a tendência de aliviar ele. Fala, peraí, não tenho força pra resistir. Vou botar um monte de gente pra morrer. Vou deixar o meu país inteiro ser destruído. Pra acabar. Às vezes a gente tem que reconhecer, né? Sem resultado prático, não tem como vencer esse cara agora. Eu vou ficar... transformar o meu país num moedor de carne de novo, como tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Não. Eu dou meu voto a favor do Pétain. Ó, eu escolhi contra. E aí, Bu, você vai fechar isso aí? Olha, o que me complica com relação ao Pétain é a colaboração dele com a política racial. Aí é tenso. Nazista, tá? Ela foi bastante notável, foi bastante forte. Ele não fez nenhum esforcinho para que fosse diferente, tá? Então, cidadãos franceses foram deportados sob o regime de Pétain, assim, aí aperta. Sem qualquer problema. Então, até entendo essa questão do país, vamos procurar paz, a gente entende que está tudo acabado, estamos ocupados, mas ele podia ter tido um pouco mais de resistência, mesmo que fosse uma resistência não declarada, né? Mas aquela mãozinha leve, aquela coisinha podia ter negociado devagar, melhor, né? Depois. Assim. Aquela resistência barota. Marotinha, né? Aquela coisa de Operação Tartaruga. Isso, Boa. pra mostrar que pelo menos tá do lado francês, né? Isso, exatamente. Mas não, ele adorou e meteu ficha mesmo. Ele lutou contra a resistência francesa, lutou contra os franceses livres. Então, eu acho que Pétain foi um grande de um filho de uma puta. Né? Ó, pra vocês verem.
O Petain, a gente estava aqui agora decidindo se era ou não era. Agora eu vou falar um que era um filho do assapa mesmo. Esse tal de Vidkun Quisling, norueguês, que era ministro da Defesa no governo a partir de 31, 33. Ele ganhou notoriedade naquela época quando ele reprimiu alguns protestos de trabalhadores. E ele renunciou ao governo em 33 e formou um partido fascista, União Nacional, que chamava. Uhum. E ele pediu uma reunião, se encontrou com Hitler em 1939 e pediu a ocupação alemã da Noruega. E algo que ocorreu em 1940, né? E ele se proclamou chefe do governo. Ai, que beleza, hein? Aí, esse aí gosta, hein? Gosta aí de fazer uma sacanagem. Embora seu regime tenha sofrido um ataque amargo, generalizado, desmoronado em uma semana, ele continuou servindo o governo de ocupação e foi nomeado presidente de ministério em fevereiro de 42, sob o comando do comissário do Reich, Josef Terboven, como se diz. O cara é bonitinho, mas nós vamos botar um nosso lá para te olhar. Exatamente. Pra você ver, até os alemães estavam de olho nele. Para você ter uma ideia, meu caro ouvinte, o sobrenome Quisling ficou tão ligado a quem apunhala pelas costas que ele virou um adjetivo na língua inglesa. Ô, louco. Então você chamar alguém de Quisling, você está chamando alguém de traidor. Olha aí. Para vocês verem como isso ficou, como essa virada de casaca de entregar o próprio país. Não, e não só entregar o próprio país, mas até a cultura do país, porque ele tentou converter a igreja, escola, a juventude e toda a sociedade para tentar converter eles ao nacional-socialismo. E pior, Bu, que nós acabamos de comentar, ele foi responsabilizado por enviar quase 1.000 judeus para morrer nos campos de concentração, 1.000 judeus noruegueses. Então, quando ocorreu a libertação da Noruega, né, ele foi pro saco. Ele foi algo a mais que o Petain, que foi filha da puta ao quadrado. Então, esse aí, a gente não tem dúvida. É 3 votos aí que esse aí pisou falhado e fez merda. Fez merda mesmo. Esse senhor Quisling foi foda. E ele ficou no poder até maio de 45, senhores. Uhum. Até o fim da guerra. Até o fim da Alemanha. Então eu vou completar com mais um inglês aqui, já que a gente tá falando mal de inglês. Manda ver, Mac. Harold Cole, ele era vice-presidente da Scotland Yard no período final aí da Segunda Guerra também, e ele foi responsável por divulgar aos alemães e principalmente às forças da Gestapo diversas informações sobre a resistência francesa e as rotas de comunicação e fuga da resistência, uma vez que ele próprio tinha ajudado a criar essas rotas, e daí ele entregou para os alemães. Olha só. Uhum. Além das rotas, ele vazou o nome de vários líderes da resistência, o que resultou na morte de pelo menos 150 pessoas na França. Depois da guerra, lá em 46, ele foi preso pela polícia francesa e executado. Muito bom. Mereceu também. Teve o fim que merece, viu? Isso. Agora, o Mac até falou aí do cara que entregou as rotas, o Bull falou do termo que virou na língua inglesa Quisling. Então eu vou puxar também que na cultura chinesa, o nome Wang Jingwei quer dizer traidor também. E ele vem desse espectro de história militar também. Agora, se você chegar num lugar com mais de 1 bilhão de pessoas e esse mais de 1 bilhão te considerar traidor, é porque você, meu amigo, você tá ferrado. Porra, o que aconteceu? Wang Jingwei era um político na época da República Chinesa, que era aquela China pré-comunista. E ele não era comunista naquela época, ele brigava muito, ele tinha problemas de liderança com o famoso líder chinês Chiang Kai-shek, que todos conhecem, que depois fugiu para Taiwan. Então, ele tinha essas brigas com o Chiang Kai-shek, e quando estava aquela briga com os japoneses, os invasores japoneses, ele acabou aceitando uma oferta de liderar algum governo fantoche em Nanquim, que muita gente vai lembrar do estupro de Nanquim. Sim. Que foi o massacre dos japoneses contra a população chinesa na cidade de Nanquim. Então ele endereçou a população chinesa através de uma emissora de rádio de Tóquio, onde ele concedeu Nanquim aos japoneses enquanto elogiava e afirmava a submissão chinesa. Poxa, aí não dá nem para defender. O que acontece? Ele morreu 1 ano antes da rendição japonesa e foi enterrado em Nanquim. Quando a guerra terminou, os chineses recuperaram o controle de Nanquim, destruíram o túmulo dele, queimaram o seu corpo, o que tinha lá, o resto lá do caboclo, e construíram um pavilhão, rotulando para sempre Wang Jingwei como um traidor. E ele consegue fazer algo
notável. Ele consegue ser taxado como traidor tanto na China como em Taiwan. Então, o cara é escrachado até em Taiwan e na China. E Taiwan e China... Ó, Taiwan não é da China, viu, gente? Você que tá escutando aí, meu amigo, não dá essa bobeira, não. Taiwan é um país livre. Isso. E vai soberano, falar que independente. Taiwan, vai conversar com o chinês. Não, Taiwan é China. É China nada, tem dó. Tem dó, é ótimo. É. Esse chinês aí, não, realmente, entregar a cidade de Nanquim, e os japoneses, eles foram tão filha da putas quanto os nazistas com relação à população civil. Quiçá pior. Talvez mais, né? Tá até pior, né? Às vezes eu acho que unidade 731, lembra? Jogava varíola, peste bubônica, fazia bombardeio aéreo de peste. Olha que loucura. E eles achavam, né? Os japoneses entendiam que os chineses, os coreanos eram todos uma raça inferior, que deveria ser governada, subjugada, né? Subjugada pelos japoneses. E Nanquim, eu acho que foi o ponto alto da selvageria japonesa. E se você, ouvinte, procurar na internet, você vai achar uma série de fotos com soldados orgulhosamente com bebês fincados na ponta da baioneta, tá? Bebês. Eles faziam tiro ao alvo, né? Bebês fincados na ponta de baioneta. Então, foi um negócio realmente pavoroso, e esse sujeito aí realmente tem que ficar nos anais da história, né? Como um grande traidor. É bem no anal da história, mano. E se mais de 1 bilhão chama ele de traidor, é porque o cara é traidor mesmo, não tem jeito não. Muito bom. Ô, Mac, Opa! Mais um aí da tua listinha. Mais um da minha listinha, Jorge Plantageneta. Vamos pra trás um pouco na história, hein? Ele se destaca numa disputa entre a casa York e a casa Lancaster pelo trono da Inglaterra. Para variar, deu uma crise de sucessão na época e as duas casas tinham origem na dinastia Plantageneta. Sim. Aí o nosso personagem nasceu em 1449, era um nobre da casa York, primeiro duque de Clarence. Ele virou a casaca e passou a apoiar os Lancasters durante a Guerra das Rosas ou Guerra das Duas Rosas, que foi a crise que estourou por conta dessa disputa de sucessão. Mais pra frente, o Jorginho voltou a apoiar os Yorks, mas foi julgado por traição contra o seu próprio irmão, que era o rei Eduardo IV, e foi executado em 1478. Aí, por conta de uma famosa peça do Shakespeare, dissipou-se a lenda, o conhecimento comum, de que esse cara teria sido executado por afogamento dentro de um tonel de vinho. O resultado dessa guerra, no fim das contas, foi uma vitória dos Lancaster, mas houve a união com a casa York, surgindo a dinastia Tudor, que é aquela dinastia daquele povo massa legal, de todo mundo que gosta de história da Inglaterra, gosta dessa dinastia, porque é o pessoal do Henrique Locão VIII, da Maria Sangrenta, da Betinha I, é um povo cascudo. Tem inclusive uma série, os Tudors. Excelente. Isso. Que é muito boa também, é uma série do tipo Game of Thrones. E é só punhalada pras costas, putaria, é uma loucura. É legal, é legal. Mas política naquela época era isso mesmo. Era isso mesmo, Era né? isso mesmo, não adianta. Foi que nem o Mac falou, tá todo mundo aí, você tá olhando, rindo com todo mundo, mas tem um plano pra matar todo mundo aí, senão, meu amigo. Cara, mas interessante, a gente ainda vai fazer um CGCast sobre a Guerra das Rosas. Precisamos. Interessante mesmo, precisamos, porque isso vale um CGCast. Vale, é uma parte muito interessante da história britânica, e a Grã-Bretanha é um dos berços da nossa civilização cultural aí, judaico-cristã. Nossa sociedade está baseada muito no que a Grã-Bretanha trouxe em matéria de cultura, de política e etc. Boa. Paulo, seu próximo bonitão aí vou trazer. Não, esse não é bonitão, não. Esse não é bonitão, não. Esse não é bonitão, não. Vamos lembrar do Heródoto. O Heródoto citou, e todo mundo vai lembrar pelo filme Esparta, o Eufialtes de Traquínia, que é uma região da Tessália. Ele era filho de Euridemos. Vale lembrar que o Heródoto ele citou não muito sobre o Eufialtes. Não sabemos se ele era que nem o filme 300 mostra ele, né? Mas ele traiu a sua terra natal na esperança de receber uma recompensa dos persas, mostrando às forças persas um caminho em torno da posição dos aliados gregos
na passagem das Termópilas, o que ajudou os persas a vencer esta batalha, no caso, em 480 a.C. Heródoto fala que outros dois traidores tentaram entregar o caminho, mas Eufíaltes chegou primeiro e entregou o caminho onde as forças persas penetraram e flanquearam os aliados gregos. Então esse aí pode-se dizer que foi um dos primeiros sacanas. E uma coisa interessante o Heródoto cita, que ele morreu não por causa disso, ele acabou fugindo e morreu por outra coisa, mataram ele de... sei lá, vai que xingou alguém lá, mas não mataram ele por causa disso. Mas os espartanos, quando souberam que ele morreu, chegou e quem matou deram uma recompensa. Então esse aí é mais um que pisou na bola. Ele no filme 300, ele é aquele todo tortinho, né? Isso, exatamente. Não, o Heródoto não cita se ele realmente tinha algum problema, mas a gente lembra no filme, né, que ele não conseguia nem levantar o escudo, que era algo... Aí todos falam que, poxa, então você não pode entrar nas fileiras. Mas ele achou que tinha que ajudar de um jeito, olhou para os persas e falou, vou ajudar os persas então. Que coisa, né? Que belezinha. Baita de um sem vergonha. Muito bem, Mac, seu próximo da listinha aí. Já que o Paulo foi para a antiguidade, vamos de Gaius Cassius Longinus. O Cassius era um rebelde, um sujeito que dizia ter aversão a tiranos. E durante a Guerra Civil de Roma, ele escolheu o lado de Pompeu para tentar evitar que o César se tornasse dictator. Um belo dia, esse nosso general ficou sabendo da derrota de Pompeu e tentou fugir por Helesponto, um local conhecido aí atualmente como Dardanelos, mas foi agarrado pelo rabo no meio do caminho. O César podia ter acabado com a treta, mas bateu um vento de bondade naquele coração conquistador dele e deixou o Cassius ficar tranquilo, voltar para Roma. Aí, em Roma, o Cassius começou a arquitetar um plano para assassinar o César e puxou um tal de Marcus Iunius Brutus para o rolê dele. O Brutus também era general, amigo da onça, foi convencido pelo Cassius com algumas cartas falsas que afirmavam que o povo queria a queda de César. Né? Então a gente tem aí uma fake news na Roma Antiga circulando já, fazendo a cabeça do pessoal. Em março do ano de 44, o Brutus liderou uma galera que esfaqueou César 23 vezes dentro do Senado romano. E depois saiu pra rua aos berros de povo de Roma, nós somos novamente livres. E daí o povo já sabia o que tinha acontecido, a fofoca tinha corrido, e o povo se trancou dentro de casa, né? Não passava nem o sinal do Wi-Fi no pessoal. Após a morte do César, quem assumiu não foi um dictator, mas o sobrinho neto dele, um tal de Caio Otávio, e o segundo triunvirato. Ele fazia parte do segundo triunvirato e depois virou o primeiro imperador de Roma, o Otávio Augusto. E o Cassius se matou 2 anos depois de ver a cagada que ele tinha feito. Segundo o nosso colega literário Dante Alighieri, o Cassius foi um cara tão desgraçado que ele merece a eternidade sendo mastigado por uma das bocas de Satã. Isso é pesado, hein? Isso aí na época era que nem xingar a mãe. Pensa o ressentimento, né? Isso aí dava morte no Velho Oeste, hein? Isso aí dava morte. Isso aí naquela época lá era na bala. E esse é o famoso momento do até tu, Brutus. Isso, que também é uma cortesia de William Shakespeare. Que não tem referência histórica, mas tem referência teatral para a frase. Teatral, Júlio César dizendo a seu amigo, né, entre aspas, até tu, Brutus. E morreu. Né? Muito bom. Paulos, mais um aí bonitão da balachita. Mas esse aqui, coitado, ele tava entre a bala e a espada, eu não sabia o que ele fazia, coitado. Andrei Vlasov, que foi general soviético, na Segunda Guerra Mundial e que também virou general do lado alemão. Mas vamos explicar um pouquinho a treta que ele entrou. O Vlasov, ele era filho de um kulak, então só por isso ele já era puto com o Exército Vermelho. Porque, né, a gente conhece o que aconteceu lá na Ucrânia, já citamos aí tudo. Enfim, ele se juntou ao Partido Comunista em 1930, porque naquela época, se você não juntar, você tá ferrado. E foi para a China em 1938 para servir como conselheiro militar do Chiang Kai-shek. Olha aí, a gente citando o outro aí de novo. Olha só. Retornou à Rússia em 1939 e depois de desempenhar papéis importantes na defesa de Kiev e Moscou contra os alemães, foi capturado com seu exército em julho de 1942. Ok. Em 1944, os líderes nazistas permitiram que Vlasov formasse um comitê para a libertação dos povos da Rússia.
Tá. Coitado. Com o objetivo né? Coitado. Com o objetivo de derrubar o regime do líder soviético, né? Do Stalin. O Exército da Libertação da Rússia, que ele também liderou, era composto por ex-soldados russos capturados pelos alemães, e perto do fim da guerra já contava com 50 mil soldados, essa divisão. E foram autorizados pelos desconfiados alemães a entrar em combate contra o avanço do Exército Vermelho. Porém, eles foram relocados contra os americanos, que avançavam na Tchecoslováquia. E a maioria não perdia tempo, entrava em batalha já com a mão pro alto. Então, já estava batendo com a mão pro alto, né? Aí os americanos pegaram Vlasov, entregaram para os soviéticos e tchau e benção. Foi enforcado ainda em 45. Olha que belezinha. Agora, por isso que eu falei, entre a espada e a bala, porque, porra, ele já não gostava dos soviéticos, porque todo mundo sabe, né? Filho de camponês, e todo mundo sabe que os camponeses sofreram na mão dos soviéticos. Bom, foi pro Partido Comunista, foi pra China, que nem o Chuikov, que fez um grande papel na Segunda Guerra Mundial. Maldito Chuikov, eu tenho que falar também, né? Porque acabou com o Sexto Exército de Stalingrado. Brincadeira, né, gente? Mas ele também foi um adido militar na China, voltou e entrou naquele rodo que, se não morreu em 37 e 38 nos expurgos, foi para a linha de frente em 41. Ele foi um dos que foram para a linha de frente em 41, 42 foi capturado e 44 chegaram para ele aí. Você não quer dar uma sacaneada com os soviéticos? Não, ele não, ou ele morre no campo de concentração ou ele morre em batalha. Vai morrer em batalha então. Melhor, né? De repente até consegue dar uma fugidinha, né? Opa. Quem sabe consegue pegar um submarino e parar na Argentina. Mas acabou na mão dos amiguinhos, né? Acabou na mão e rodou. Rodou, muito bom. Mac, mais um da sua listinha. Mais um da minha listinha, Alfred Riedel. E agora a gente tá falando de Primeira Guerra Mundial. Esse sujeito, ele era oficial do exército austríaco. E aí que ele trabalhou um tempinho como espião pro exército russo. Sacanagem. Já como assim, né? Ele vendeu alguns segredos militares, ele vazou o plano de invasão austríaca sobre a Sérvia. Esse plano foi depois passado para a Sérvia pela Rússia, já desandou todo o início da ofensiva, e durante o desenrolar da Primeira Guerra ele manteve as atividades dele, passando informações erradas sobre as forças russas para as lideranças austríacas, além de queimar a moita de diversos agentes da Áustria que trabalhavam na Rússia. Então não basta o sujeito passar a informação errada, ele ainda dedura os caras que estão escondidos lá no território russo. Cagou do início ao fim, né? Exatamente. Estima-se por isso que cerca de 500 mil de austríacos tenham morrido por causa dessas dedadas dele. Quando ele foi descoberto, evidentemente, ele matou-se a si próprio. Ele se suicidou-se a si mesmo. Isso, para evitar ser suicidado por outra pessoa. Mas realmente esse tá numa lista boa de filho da puta, hein? Tá, não, a gente se esmera. Mas agora eu vou citar um que foi filha da puta e pelo menos pra ele se deu bem no final. Olha só. Benedict Arnold, que foi um general americano durante a Guerra Revolucionária, né? Vamos lembrar, 1776, isso. Na Guerra Revolucionária entre os americanos e os britânicos. E ele contribuiu imensamente para o sucesso dos americanos durante numerosas batalhas. Então ele era um general condecorado pelos americanos. No entanto, outros oficiais reivindicaram todas as suas realizações. Como se diz, não foi ele não. E ele ficou puto e tentou vender o West Point aos britânicos. E o que acontece? O plano dele foi exposto em 1780, então Benedict Arnold fugiu e tornou-se general de brigada do exército britânico. Olha que beleza, traiu. Que maravilha, hein? E se deu bem. Esse aí é único, único não, né? Mas é mais raro na história, né? Que o cara fez filha da putagem e ainda saiu por cima. Não, saiu por cima, depois viveu em Londres, né? Tranquilamente, morreu normalmente, né? Não foi... Compensou pra ele, hein? Compensou pra esse cara aí. Ele deve ter pensado assim, fiz coisa demais já de um lado, então... O nome Benedict Arnold também é sinônimo de traição nos Estados Unidos. É justo. Olha aí. Então nós já temos três personagens da história militar aí que são sinônimos de traição em seus respectivos países.
Então, porque os caras foram traidores pra cacete. Esses daí foram bom mesmo. Qual que é o seu aí, Mac? A minha é uma personagem chamada Jane Fonda, uma artista americana, cheia dos luxos, carinha bonita, vinda de uma família influente. Nascida em Hollywood. Nascida em Hollywood, filha do Henry Fonda, aquela coisa toda. Uhum. E o que é relativamente comum de a gente perceber, claro, não estou generalizando, mas que é meio comum de perceber até hoje, gente que vem de sucesso, que vem da mídia, que aparece com a carinha na tela, ela faz o quê? Ela vai apoiar comunista. Acha bom, né? Acha bom. Aconteceu a Guerra do Vietnã, ela resolveu simpatizar com a causa do Vietnã do Norte. Ela fez inúmeros discursos públicos, entrevistas, participou de eventos e afirmou que os comunistas eram bons, eram legais, eram gente fina e que tratavam os prisioneiros muito bem. E que todos aqueles depoimentos de prisioneiros de guerra libertados e negociados dizendo que eles eram torturados, espancados, esculhambados, era tudo mentira. Ela chegou a viajar para Hanoi e foi fotografada sentada no assento de um canhão antiaéreo, que estava lá inclusive para derrubar aeronaves americanas, e ela estava dando risada, batendo palminha, feliz da vida na foto, cheio do pessoal do Vietnã do Norte em volta. E aí a coisa ficou ruim para ela. Por conta dessa foto, ela passou a ser chamada de Hanoi Jane. E o apoio dela foi tão firme durante a guerra que depois do conflito, diversos veteranos tentaram emplacar processos por traição. Mas nenhum deles foi adiante, porque no final das contas, ela era Jane Fonda, né? Né? Bem mais tarde, finalmente ela conseguiu admitir isso, veio a público dizer que o apoio ao inimigo tinha sido um erro, mas o ranço dos veteranos pela Hanoi Jane continua firme até os dias de hoje. Não só dos veteranos, né? Dentro do mundo militar americano, ela é uma dessas personas não gratas. Não desce. Muita gente. Falando em personas não gratas no círculo militar americano, tem mais um aí que é para ser citado. Apesar de que, no caso, ele foi, como se diz, ele não era militar americano, mas... E foi até uma surpresa quando descobriram o que ele tinha arrumado. Que é no caso do John Walker Lind. Vocês vão lembrar dele, que foi aquele americano que se converteu ao islamismo e foi lutar nas fileiras do Talibã no Afeganistão em 2001. Ele era... Bom nome, hein? Exatamente. Ele veio de uma família, vamos supor, boa, né, lá nos Estados Unidos, com recursos, mas aos 16 anos, inspirado pelo Malcolm X, Malcolm X, enfim, pela biografia do líder muçulmano, ele se converteu ao islamismo. Então, em 98, ele viajou para o Iêmen para estudar árabe, mas ele não estudava árabe porra nenhuma. Ele de lá já foi direto para uma madraça no Paquistão, que todos sabem, madraças são aquelas escolas islâmicas, né, onde os cabuquinhos lá tem que ficar lá gravando, só sai de lá com o Corão gravado, né, de cabo a rabo. E o que acontece? Depois ele se juntou a um grupo paramilitar organizado por um grupo separatista da Caxemira, baseado no Paquistão, e começou a se sentir atraído pelas doutrinas religiosas do movimento Talibã. Isso eu não sei como que alguém consegue se atrair por aquilo. Enfim, viajou ao Afeganistão para lutar junto do Talibã contra a Aliança do Norte. Nós vamos lembrar que antes dos americanos invadir o Afeganistão, o Talibã lutava contra a Aliança do Norte, que era uma coalizão anti-Talibã, e depois dele receber um treinamento militar, ele foi para a frente de batalha na famosa Batalha de Mazar-e-Sharif, que foi um pouco antes da invasão americana. E o que acontece que, em novembro de 2001, Lind e outros combatentes se renderam à Aliança do Norte, perto de Kunduz, e foram parar na fortaleza de Kalai Jang. Quem gosta aí da história militar aí do Afeganistão, dessa nova história militar, quando os americanos chegaram, Kalai Jang foi uma fortaleza que virou prisão, onde os prisioneiros talibãs se rebelaram. Então, ele estava ferido por estilhaços de bala e shrapnel, ou estilhaços de artilharia, na coxa, e tentou, junto dos talibãs, fazer uma revolta lá, uma rebelião, e se ferrou. Os americanos pegaram ele, mandaram para os Estados Unidos, e depois de muito julgamento, pegou 20 anos de prisão. Acho pouco. Acho pouco. Então esse aí é outro também que
Se nós fôssemos também até aumentar essa lista, isso depois fica para depois, até para o ouvinte também estudar. Tem os casos do exército americano eu esqueci o nome, da Chelsea Manning, não é? Qual que é o nome dela mesmo? Mas aquele cara que vendeu várias informações militares americanas para esses open source intelligence, que como se diz, esses veículos de imprensa, de inteligência, né, aberta. Inteligência ou informações que você pode conseguir em qualquer lugar. Enfim, tá dando rolo nas últimas 2-3 semanas, aí tá dando rolo com essa pessoa aí também, né? Tá, né? Tem muitos, os americanos também tem muitos. Eu lembro o sobrenome, é Manning, né? Eu esqueci o primeiro nome. A gente não pode, apesar de não estar ligado à história militar, mas a gente falando com relação a traidores, a gente não pode esquecer de Julius e Ethel Rosenberg. Sim. Ah, que casalzinho sacana, hein? Que foram presos, condenados e executados por espionagem. Né? Eles foram recrutados por espiões da KGB e a intenção era entregarem planos sobre a bomba atômica e isso virou uma putaria nos Estados Unidos. Foi um caso de repercussão nacional, com pessoas a favor, pessoas dizendo que na verdade eles não tinham nada a ver com isso, outras dizendo que tem que morrer mesmo, bando de filha da puta. Mas foi um casal, depois, meu caro ouvinte, se você quiser dar uma pesquisadinha aí, Julius e Ethel Rosenberg. É um caso muito famoso, eles foram executados em 19 de junho de 53, na prisão de Sing Sing. Eu acho que só de espionagem entre Estados Unidos e União Soviética daria um CGCast também, né? Facilmente. Porque não é só o casal aí, mas teve muita gente que... acho que só da bomba, foram uns 3, 4 aí que passaram informações para os soviéticos. Então tem muita gente aí que crocodilou os americanos aí em relação ao poderio nuclear. Exatamente. Mac, tem mais um aí? Eu tenho mais 2, mas eu vou mandar um agora. Vamos lá. Um belo dia, durante a Segunda Guerra Mundial, um britânico chamado Charles Hughes foi preso pelos japoneses e foi encarregado por eles de elaborar um programa de rádio com o intuito de desmoralizar as tropas aliadas. Ele se negou, fez aquele corpo mole, de boa, e acabou produzindo um programa de música relativamente bom para a época. Aí os japoneses recrutaram diversas mulheres para participar dessa movimentação para afetar o moral das tropas dos Estados Unidos, principalmente. Em paralelo a isso, uma mocinha chamada Iva Toguri Dakino era uma americana de ascendência japonesa que tinha sido mandada para Tóquio antes da guerra para cuidar de um parente que estava meio ruim. Aí, um belo dia, ela foi contratada por uma rádio japonesa e acabou metida num programa secreto de propaganda de guerra, que era tão secreto que nem ela sabia que estava participando, na verdade. E aí ela assumiu o nome artístico de Orphan Anne e começou a fazer os comentários que, no caso dela, eram mais humorísticos do que qualquer outra coisa. O problema disso é que diversas outras mulheres faziam as transmissões de fato nocivas às tropas americanas. Informações, inteligência de movimentação de tropa, até elementos políticos eram levantados pelas redes de espionagem nos Estados Unidos e dentro das Forças Armadas, passados para essas mulheres e elas faziam os programas de rádio em inglês, dando aquelas dicas, a gente sabe que vocês vão invadir tal lugar, tal dia. A gente tá preparado, vocês vão morrer tudo. Aguarda aí que o teu tá guardado. Tua batata tá assando, Yankee. QSU tá chegando. Exatamente. E a Iva entrou no rolo, porque ela também fazia transmissões de rádio nesse contexto. Os dados de inteligência dos Estados Unidos não apontaram diretamente a participação dela nas transmissões de informações sensíveis, mas ela foi colocada no pacotão chamado Tokyo Rose. Ela foi condenada em 49 a 10 anos de prisão por traição e só em 1977 ela foi perdoada pelo presidente americano Gerald Ford. É uma que se ferrou meio de graça, mas a gente tem de fato as traições das mulheres denominadas Rosas de Tóquio. Rosas de Tóquio, isso aí. E acabou que especificamente a Iva Toguri rodou aí de bonito. Ela não podia voltar, né? Quando começou a guerra, ela não teve como voltar. Aí já pegaram ela com sotaque ali, né? Porque a gente sabe que japonês, pra falar inglês, sempre tem uns negocinhos ali que fica difícil de falar. E ela já tinha um sotaque perfeito, botou ela pra falar. E no começo nem ela sabia direito que ela estava
na merda que tava entrando. Ela voltou para os Estados Unidos e ela se identificou como Tokyo Rose para ver se ela conseguia alguma entrevista legal, para ver se ela conseguia, né, dar andamento na carreira dela. E aí que era meio que interrogatório. Ela acabou presa, interrogada e condenada e tal por uma besteira de tentar dar seguimento na carreira dela no rádio. Que coisa, hein? É. Que beleza. Pelo menos ganhou uma experiência lá no rádio, né? Como diriam os sábios anciãos do Paraná, língua chicote do rabo. Foi falar demais e rodou. É isso aí. Paulo, tem mais algum? Tenho. Mas esse aí, gente, nós até discutimos se nós íamos adicionar esse nome ou não, porque ele tem um pezinho na história militar e tem um pezinho na história não militar também, mas na história. E esse cara é super, super, super conhecido na Inglaterra, a ponto de que, eu acho que em outubro ou novembro, se eu não me engano, tem uma queima de fogos. Eu lembro quando eu estava lá, eu não entendi o que estava acontecendo e foram me explicar que é devido à história de Guy Fawkes. Quem que foi Guy Fawkes? Na verdade, ele nasceu de uma família protestante, ele nasceu em Londres, né? Em York, que é no norte da Inglaterra, de uma família protestante, porém se converteu ao catolicismo, e isso em 1570. E o que acontece? Quando ele se converteu ao catolicismo, aquele espírito aventureiro que todos os britânicos sempre teve naqueles séculos 15, 16, 17, 18, 19, enfim, ele foi lutar junto dos espanhóis na Holanda, sob a bandeira espanhola, ou, como naquela época era meio que entendido, sob a bandeira católica contra os protestantes. E o que acontece? Estava rolando vamos dizer assim, uma história, um plot, do jeito que eles gostam de falar, onde estavam tentando matar o rei, naquela época, que era o James I, que era o rei britânico da época. Só que os conspiradores, eles eram conhecidos na realeza, na política, no ambiente político daquela época, então eles precisaram recrutar um cara que não era muito conhecido. Então eles foram lá na Holanda e recrutaram Guy Fawkes para para se juntar às fileiras, e eles conseguiram arrumar um porão ali perto de Westminster, e dizem que eram menos barris de pólvora, mas a história conta que Guy Fawkes foi pego guardando 36 barris de pólvora para explodir o parlamento britânico. Bonito então, isso, hein? Que coisa, hein? Ele foi pego, coitado, chegou lá, tava lá o bonitão lá com 36 barris de pólvora, aí já não teve jeito, né? Rodou, a sentença dele foi a morte, só que ele tentou fugir lá, mas na hora de fugir ele caiu, quebrou o pescoço, olha aí. Não vamos rir não, né, mas enfim. Vamos sim. O cara foi fugir da forca, caiu e quebrou o pescoço. Ai, puta que pariu. Então a gente, ele é muito conhecido na história inglesa, então por isso que nós puxamos esse nome também, mas, enfim, ele tem um pezinho na história militar, tem um pezinho na história normal da política britânica, mas ele é super conhecido e por isso nós trouxemos ele também. Muito bom. Eu tenho um último aqui comigo, que aí eu quero que fique bem explicadinho. O meu último nome chama-se Friedrich Paulus. Não. Isso aí é bom mesmo. Sabe por quê? É bom que eu já limpo a barra do Paulus. O que acontece? Muita gente, Paulo se rendeu, todo mundo sabe, começo de fevereiro de 43, em Stalingrado. Acabou que se rendeu, virou até marechal de campo. Porque não podia ser general. Uma coisa que eu gosto na história dele é o seguinte: Hitler fez ele marechal de campo para ele se matar. Isso. Porque nunca o marechal de campo alemão tinha se rendido. O general, né, no caso. E era para ele se matar. E ele não se matou. Não se matou. Não se matou. Mandou a merda e se rendeu mesmo, que tava fudido, tava cercado. Toda a merda eu vou mandar tomar no cu. Mas o negócio é o seguinte: desde outubro, finais de setembro, começo de outubro, que Paulus pedia para o comando da Wehrmacht e também para aquele bigode safado de um bago para sair de Stalingrado, recuar, que ia dar merda. Desde começo de outubro. Pediu começo de outubro, não vai recuar. Pediu em novembro, não vai. O trem tá zedando aqui, o mingau nosso tá zedando. Vambora, chefe, vambora.
E nada. É que nem o vampiro brasileiro lá. Vocês lembram lá do Chicanísio? O outro falava, vambora, chefe, pelo amor de Deus, vambora. e o Hitler nada. Não vai. Aí, meu amigo, quando foi ver, a merda já tava feita. Então, muita gente fala assim, porra, Paulo se rendeu. Quando o bicho pegou lá, quando Zhukov fechou as pinças norte e sul, malditos romenos, malditos húngaros, malditos italianos que abriram as pernas. Mas enfim, quando fechou a tampa lá, quando viu que o trem ia azedar mesmo, muita gente fala, os alemães tinham que ter furado o cerco. Galera, nem Manstein, com equipamento fresco, conseguiu furar o cerco. Ia botar aquela meia dúzia lá de esqueleto dando coronhada, porque nem bala tinha. Enfim, bom que a gente, como a gente tinha até brincado, bom que limpa a barra do coitado lá. Muito coitado não era não, mas é prova. Pode até pegar o famoso o livro do Beaver, né? Anthony Beaver sobre Stalingrado, que desde outubro, novembro, que Paulo tentava recuar, porque já tinha identificado essa fraqueza nos flancos. E vamos lembrar que era o ponto mais avançado alemão de toda a linha de frente russa, né? Soviética, né? No caso na Guerra do Leste. E deu no que deu, bobeou, rodou. Ele fez certo não se matar mesmo. Pô, tentou recuar. Não deixaram, agora quer que me mata aqui? Quer que um marechal de campo alemão não se mata com a tesourinha de cortar unha. Ele pegaram até a tesourinha dele, coitado. Uma coisa, só para o pessoal entender por que eu botei o nome do Paulus aqui, é porque depois da rendição ele se juntou ao Comitê Nacional Soviético por uma Alemanha livre. Isso. Olha só que bonito, né? Ah, não, aí já tava, aí já resolveu, aí já meteu o pé na porta mesmo e pisou na jaca de vez. Né? Pisou na jaca, passou a ser um crítico tal, então ele deu aquela viradinha de casaca básica, né? Básica. Mas também explicar pro ouvinte. Gente, eu entrei no CG em 2003, o que eu já recebi de bullying. todo routier, safada que é routier, mano. Já me encheu o saco pra cacete por causa do Paulo. Eu já nem discuto mais. Mas sempre pegaram no pé. Então é bom mesmo a gente falar aí, ó, o cara também tem culpa no cartório, mas na hora do vamos ver que ele tentou pegar as trouxas dele e recuar um pouquinho, né? Vamos recuar ali pro Dom, galera. Vamos recuar ali antes do Rio, depois vamos voltar aí. Verão de 43 rasgando aí, metendo bala nos russos. Não quiseram. Aí deu no que deu. Não tem o que fazer, né? Mas também não tem culpa, quer dizer, também não foi santinho, não. Tem que falar também que também teve uma culpinha dele no cartório. Sabia que ele e o Kesselring eram os únicos que achavam que Rommel não era um bom general? É mesmo? Então aí, ó, já vê que o cara já era meio cabeça ruim, viu? Kesselring pelo menos segurou os aliados lá na Itália por um tempão. Mas Paulus era general de gabinete, bicho. Era general de máquina de escrever, não era... Aí foi pra linha de frente lá. Ele ia lá na África do Norte lá ver o que o Rommel tava fazendo e tal, não achava que tava tudo errado. Enfim, já que a gente tá falando de general alemão, de oficiais alemães, eu vou fechar o meu pedaço aqui com o tal de Klaus von Stauffenberg. E esse tem que falar. Que o povo normalmente, meu Deus do céu, que herói. Pera aí, vamos analisar com calma isso aí. Mais ou menos, né? Um abracinho pro nosso Stauff do CG, mas é mais ou menos. Grande Stauff, eu conheci o CG pelo Stauff. Aí, ó. Olha que beleza. E pelo Hot. Aí, ó. O Stauff, ele era oficial alemão e tentou livrar o mundo de um ditador genocida. Normalmente, pra gente, isso é considerado heroísmo, não traição. Mas, peraí, né? Isso, como a gente fala em diversos episódios, a gente tem que tomar cuidado com uma abordagem estilo análise de engenheiro de obra pronta. Claro que a maioria das pessoas que tem alguma coisa na cabeça condena o Holocausto e acredita que Adolfinho era um monstro de fato. Mas em 44, mal se sabia do que acontecia com os judeus e com minorias étnicas dentro do Reich. O Adolfo era um beligerante, era um inimigo, era o cara que tinha causado a Segunda Guerra Mundial, o cara precisava ser morto, ponto. Ainda assim, durante boa parte da Segunda Guerra Mundial, ele teve simpatizantes em governos do mundo todo.
da Europa, a Ásia, a América. Temos até um certo líder brasileiro que no início da guerra tinha uma certa simpatia por ele. Aí depois botaram o dinheiro na mesa, pulou. É isso aí. Dava Pulou. pra botar o nome dele também, mas Dava. deixa pra lá. Friamente falando, um oficial das Forças Armadas de um país X, não vamos nomear, que tenta assassinar o líder da nação é considerado um traidor. Querendo ou não, né? E aí a gente compara o caso do Stauffenberg com Adolfo com o atentado do dia 15 de julho de 2016 na Turquia, que foi aparentemente uma tentativa de golpe realizada por uma ala do exército, da Marinha, da Força Aérea e da Polícia da Turquia. Centenas de mortos, mais de 1.000 feridos, Parlamento Nacional e o Palácio Presidencial foram bombardeados. Era para matar o presidente Erdogan e não matou. Mais ou menos igual Stauffenberg. O que foi que aconteceu logo depois? O tratamento que foi dado imediatamente pelas autoridades da OTAN e da União Europeia foi pedir respeito às instituições oficiais turcas. E depois os líderes deram aquela lambida diplomática nas botas do Erdogan. Lembremos aí que o Erdogan não é nenhum cara tranquilo. Ele nega o genocídio armênio de 1915. É isso que eu ia falar. E que fez aniversário agora, essa semana ou semana passada, se eu não me engano. Isso, ele tá apertando os curdos, ele mandou desmantelar uma estátua que simbolizava as boas relações da Turquia com as nações amigas, uma tal de Estátua da Humanidade. Segundo ele, o monumento atrapalhava a vista de um templo islâmico, então desmonta-se o monumento. Pelo amor de Deus. E, como eu disse, ele anda apertando aí a repressão aos curdos, ele tá acabando com a liberdade de imprensa, ele é opositor a qualquer movimento de direitos LGBT e mais algumas coisas que talvez a gente não saiba que está acontecendo na Turquia e que pode estar acontecendo nesse momento. Tem algumas semelhanças com o velho Adolfinho? Tem. Então, provavelmente, se a gente colocasse um Klaus von Stauffenberg na Turquia de 2016, ele não teria essa aura de traidor que ele tem em muitos lugares hoje. De traidor, não, de herói. De herói, é. Que ele tem em muitos lugares hoje, ele seria simplesmente mais um traidor a ser executado sem direito ao nome na história. Então pensemos aí, quando a gente vê aquele filme, um filme legal de 2008, né? Acho que sim. Com o Tiranossauro Rex ali do... Como é que é o nome dele? Tom Cruise. Tom Cruise, exatamente. O cotoquinho de Hollywood. Isso. Não é? Tamborete. Tamborete de Hollywood. Tamboretinho de Hollywood. E é isso aí. Às vezes as coisas não são exatamente como a gente acha. É bom a gente colocar os nossos conhecimentos básicos na mesa para dar uma rediscutida, uma reanalisada, que é sempre legal. Muito bom. É isso aí, senhores. Chegamos ao fim de mais um CGCast. Adorei a lista, hein? Pô, legal. Listinha teve de tudo quanto é jeito. Teve quem não tinha jeito, teve que trair, quem traiu porque quis, quem traiu e se deu bem, quem traiu e foi pra vala, teve de tudo. Teve de tudo. Quem não traiu bom. e tava no rolo e acabou. E tava no rolo, choque. entrou também no rodo, tem tudo. Então tá bom. Muito obrigado a você, meu querido ouvinte, pela sua audiência até agora. Lembrando que tem os 2 eventinhos aí no Rio Grande do Sul e em Campinas, no dia 4 de maio, no próximo sábado. E Mac, Paulos, obrigado. Valeu, Bull, valeu, Mac. Valeu. Valeu, ouvinte. Querido ouvinte, um grande abraço. Tchau.